Olá, nós terminamos a primeira parte da nossa explanação afirmando: se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Se Jesus é o novo Moisés, Maria é a Arca da Aliança. Se Jesus é o novo Salomão, Maria é a Mãe Rainha, a Gebirá. Muito bem, não basta aqui jogar palavras ao vento, né? Precisamos fundamentar aquilo que estamos dizendo. Eu quero então me concentrar na primeira afirmação. Se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Eu gostaria de ler alguma coisa daquilo que se encontra nos escritos dos primeiros cristãos sobre a Virgem Maria como nova Eva, explicitando mesmo como eles chegaram a essa interpretação tipológica. Só uma nota interessante. Nós estamos falando aqui dos cristãos da primeira hora, e não de um padre medieval. O testemunho mais antigo encontrado, que fala de Maria como a nova Eva, relacionada a Jesus como novo Adão, é praticamente do mais antigo padre da igreja que escreveu alguma coisa, São Justino Mártir. Em seu diálogo com Trifão, que era um rabi que morava em Éfeso por volta do ano 135 depois de Cristo, São Justino escreveu, vamos ler juntos. Entendemos que Jesus se fez homem por meio da Virgem, a fim de que o caminho que deu origem à desobediência instigada pela serpente fosse também o caminho que destruísse a desobediência. Eva era virgem e incorrupta. Concebendo a palavra da serpente, gerou desobediência e morte. Maria, a Virgem Maria, porém, concebeu a fé e a alegria quando o anjo Gabriel lhe anunciou a boa nova de que o Espírito do Senhor viria sobre ela. A força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, de modo que o santo que dela nasceria seria o Filho de Deus. Então respondeu ela: faça-se em mim segundo a tua palavra. Da Virgem Maria, portanto, nasceu Jesus, de quem falam as Escrituras, aquele por quem Deus destrói a serpente. Agora vamos ler o testemunho de Irineu, bispo de Leão. Irineu foi discípulo de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, e ele, Policarpo, foi nada mais nada menos que discípulo de São João, o apóstolo e o evangelista. Assim escreveu Irineu no século II, vamos ler juntos. Por conseguinte, encontra-se Maria, virgem obediente. Eva, ainda virgem, fez-se desobediente e tornou-se para si e para todo o gênero causa de morte. Maria, virgem obediente, tornou-se para si e para todo o gênero humano causa de salvação. A partir de Maria até Eva, retoma-se o mesmo círculo. Não existe outro modo de desatar o nó, a não ser fazendo com que os fios da corda, onde se deu o nó, percorram o sentido contrário. Eis porque Lucas inicia a genealogia de Jesus começando pelo Senhor indo até Adão, evidenciando que o verdadeiro movimento da geração não procede dos antepassados até Cristo, mas vai de Cristo a eles, segundo o Evangelho da vida. Assim é que a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria. Com efeito, o nó que a Virgem Eva atou com a incredulidade, Maria o desatou com a fé. Segue, da mesma forma que aquela Eva foi seduzida para desobedecer a Deus, esta, Maria, foi persuadida a obedecer a Deus, por ser ela a Virgem Maria, a advogada de Eva. Assim, o gênero humano, submetido à morte por uma virgem, foi dela libertado por uma virgem, tornando-se contrabalanceada a desobediência de uma virgem pela obediência de outra. Foi por meio de uma virgem, segue Irineu, Eva, desobediente, que o homem foi golpeado, caiu e morreu. E da mesma forma é pela Virgem Maria, obediente à palavra de Deus, que o homem encontrou de novo a vida,
Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo, a fim de que o mortal fosse absorvido e tragado pela imortalidade, e Eva fosse reconstruída em Maria. Deste modo, uma virgem feita advogada de uma virgem, cancelou e anulou a desobediência de uma virgem com a sua obediência de virgem. De fato, nós poderíamos rechear esse tema com mais e mais citações como essas, oriundas de autores como Tertuliano, Efrem da Síria, Epifânio de Salamina, Agostinho de Hipona e outros. O Catecismo da Igreja Católica, que eu já citei aqui na primeira parte da explanação, diz no parágrafo 511, eu queria que você lesse comigo. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência. Pronunciou o seu faça-se em representação de toda a natureza humana. Pela sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Deixa eu fazer essa ressalva aqui, porque é muito importante. Esse catecismo da Igreja Católica é de fundamental importância para você que é honesto intelectualmente e deseja conhecer a Igreja Católica por ela mesma e não segundo as opiniões veiculadas por aí. Agora, você deve estar se perguntando, aonde na Bíblia esses caras, esses homens, encontraram fundamentação para afirmar tais coisas sobre Maria? Mergulha comigo então nos primeiros 2 capítulos do Evangelho de São João. Ele, aliás, é um dos maiores mestres da tipologia neotestamentária. Isso se não for o maior. Vamos buscar evidências para fundamentar o que estamos afirmando aqui. Como que inicia o Evangelho de João? Inicia assim, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, nele havia vida e a vida era luz dos homens. Isso é 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E o livro do Gênesis? Por sua vez, o livro do Gênesis, ele inicia assim, no princípio, Deus criou céus e terra, Gênesis 1, 1. No princípio, Deus, o Verbo, criou os céus e a terra, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Perceba, João está narrando, no início já do seu evangelho, um novo Gênesis, é uma nova criação. Vamos adiante. Assim como escutamos nos primeiros versículos do Gênesis que Deus criou a luz e a separou das trevas, a gente lê no início do Evangelho de São João que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Outra coisa, o livro do Gênesis relata, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, Gênesis 1, versículo 2. São João, por sua vez, vai nos mostrar o quê? O Espírito descendo sobre as águas no Jordão, no batismo de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Há mais paralelismos aqui ainda. Presta atenção em como São João, imitando o Gênesis, repete a expressão no dia seguinte. João, capítulo 1, versículo 29, versículo 35, versículo 43. No primeiro dia, Jesus se apresenta a João Batista. No segundo dia, João narra o batismo de Jesus. No terceiro e no quarto dias, João relata Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E no primeiro versículo do capítulo 2, João inicia dizendo, 3 dias depois. Ora, 3 dias depois em relação a quê? Aos que se passaram anteriormente na narração, é claro. Experimenta somar esses dias. Quantos vamos ter? 7. São 7 dias, gente. A gente se dá conta, portanto, que São João está narrando os 7 dias de uma semana de inauguração. São João quer que vejamos na vinda de Jesus ao mundo uma nova criação. E nessa nova criação, um novo povo de Deus vai nascer pela fé em Jesus e pelo poder da água e do Espírito no batismo. É o mesmo São João, aliás, quem, ao relatar a visão que teve no Apocalipse, escreve, lê comigo. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas
todas as coisas, Apocalipse 21:5. Ora, o sétimo dia é a culminação da criação do Gênesis, quando tudo é consumado, santificado e aperfeiçoado. O sábado é instituído como sinal perpétuo da aliança eterna entre Deus e a criação, que teve por mediadores Adão e Eva, como está escrito em Êxodo capítulo 31, lá no versículo 16 ao 17. A mesma palavra grega correspondente a sinal, aplicada ao sábado no texto do Êxodo, é empregada na história de Caná. O que Jesus faz em Caná é qualificado como o primeiro de seus sinais, em João capítulo 2, versículo 11. Se a gente ler as coisas no seu contexto, veremos que Maria é apresentada precisamente no momento do novo sábado, da nova criação, no sétimo dia. Como o sábado foi o sinal da primeira aliança de Deus, Maria é parte do sinal da nova e eterna aliança de Deus com sua criação. Na história da criação, só Deus é mencionado pelo nome, Deus. O primeiro homem e a primeira mulher não são identificados pelo nome, mas apenas como o homem e a mulher, Ish, Ishá, Adão e Eva, homem, mulher. Na primeira aliança, Adão é o mediador e a aliança se dá no âmbito do casamento, do matrimônio de Adão e Eva. A família humana nasce da aliança de Deus com Adão e Eva, matrimônio. Na nova criação, nós estamos no sétimo dia e há uma festa de quê? De casamento acontecendo, na qual, curiosamente, ninguém, exceto Jesus, Deus, é mencionado pelo nome. Maria não é chamada pelo nome. O evangelista identifica a presença dela como a mãe de Jesus. E o Senhor é que olha e a chama de mulher. Na primeira criação, mulher foi o nome com o qual Adão chamou Eva. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Mulher foi como Jesus chamou Maria, numa festa de casamento, de bodas, onde, curiosamente, nem o nome dos noivos é citado em algum lugar. Estamos, portanto, no sétimo dia, no dia da aliança de Deus com a humanidade, diante do novo mediador da nova aliança, Jesus, numa festa de bodas, portanto, no âmbito do matrimônio, e Jesus, o novo Adão, olha para Maria e lhe diz, Ishá, mulher, Eva. De fato, meus amigos e amigas, a tipologia usada por São João foi profundamente entendida pelos primeiros cristãos, conforme relatos que já lemos aqui nas primeiras gerações. Não se trata de algo do medievo, repito, estamos falando dos primeiros 2 séculos da era cristã. Essa interpretação é reforçada quando vemos outra obra atribuída a São João. Qual? O livro do Apocalipse. No Apocalipse, outra mulher misteriosa está no centro de uma grande batalha cósmica e é descrita como um sinal. Olha a palavra sinal aparecendo. João vê no céu um sinal, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Como no Evangelho de São João, o livro do Gênesis está como que no pano de fundo da cena do Apocalipse. O drama que desenvolve e se realiza debaixo da promessa feita por Deus no Jardim do Éden. Depois que Adão e Eva comeram o fruto, conforme Gênesis 3, Deus promete que por toda a história da humanidade haverá inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a linhagem da mulher e a da serpente. Além disso, prometeu que se realizaria uma luta decisiva e que o filho varão da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. No Apocalipse, a mulher representa o papel assignado a Eva. Com dores, dará à luz um filho varão, enquanto um dragão, a antiga serpente, Nahash em hebraico, identificada explicitamente como a do Gênesis, aliás, é a mesma palavra, Nahash, ela está esperando, o dragão ele está esperando para devorar o filho. O filho varão da mulher é identificado
como o muito esperado Messias que há de reger todas as nações. Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5 e também no Salmo 2:9. Esse somente poderia ser Jesus, gente. A mãe de Jesus não é a igreja. A igreja é o seu corpo. Jesus é a origem da igreja e não o contrário. Portanto, quem é a mulher do Apocalipse? Maria. Quando o menino nasce e é arrebatado ao céu, o dragão faz guerra contra o restante dos filhos. A referência aqui, sim, tem a ver com a igreja, o povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12:17. Por isso, a mulher do Apocalipse, desde os primeiros dias da igreja, foi interpretada como um símbolo da Virgem Maria e da igreja. Foi assim que São Justino, mártir, leu este evangelho. Foi assim que São Irineu aprendeu de São Policarpo, discípulo de São João, a ler esse evangelho. É assim que São João quis que entendêssemos o seu evangelho. É assim que a Igreja Católica nos apresenta essa verdade evangélica hoje. Nós vamos agora para a terceira parte da nossa explanação. Maria é a nova arca da nova aliança.